Olá, boa noite. Estamos em mais um Pod Farmas e eu sou Shirlene Barbosa. Estava alguns dias sem aparecer por aqui, mas hoje estou de volta e vamos começar com uma entrevista com uma amiga que também estudou comigo e eu me sinto muito feliz dela ter aceitado estar aqui no nosso Pod Farmas. Doutora Raniele, que veio de longe e ela tem muito para falar aqui com a gente. Doutora, seja bem-vinda ao Pod Farmas. Obrigada. Fique à vontade e nos fale quem é a doutora Raniele. Olá, meu nome é Raniele, eu tenho 26 anos, nasci em Presidente Médici, Rondônia, e vim para o estado do Acre com 9 anos de idade. Eu vim por conta do meu pai e da minha mãe, que vieram para o Acre em busca de uma melhor qualidade de vida. Meu pai é pecuarista, aqui os trabalhos é melhor que em Rondônia, então por isso eu vim. Com 17 anos eu vim para Rio Branco, em busca de trabalho, de estudo. Sempre morei na zona rural. Você tem até um sotaquezinho, né? Então, Rio Branco foi a primeira cidade que eu morei. Eu nunca tinha morado em nenhuma outra cidade, sempre zona rural. Olha que interessante. Você morou em Acrelândia também, Isso, não foi? em Acrelândia, Eu lembro. no interior de Acrelândia. Aí saí de casa com 17 anos e vim em busca de trabalho, de estudo. Aí escolhi o curso de farmácia, né? Porque eu tinha uma prima que fazia farmácia. Olha que legal. E eu precisava vir para Rio Branco e conseguir um trabalho, né? Que era para ajudar meus pais a me manter aqui. Então, como a minha prima me falou que a área de farmácia sempre dava oportunidade de trabalho, eu acabei escolhendo esse curso. E realmente, desde quando eu comecei a trabalhar em farmácia, eu nunca fiquei sem trabalho, porque Rio Branco dá algumas oportunidades, né? Então, graças a Deus, eu soube escolher bem a área onde eu ia atuar. Que bom, Rani, eu fico muito feliz, porque é muito ruim quando você começa a estudar e depois, no meio do curso, no meio do percurso, você se frustra. E, poxa, não é bem isso que eu esperava. E já inicialmente você falando que foi uma área que você se identificou, que não te deixou desamparada, Sim. né? E como foi na época da faculdade que você começou? O que foi mais difícil ali para você? Era a questão de estar longe da família, já que você saiu cedo de casa, né? Com 17 anos. Eu já saí um pouco velha, né? Eu tinha bem uns 34 anos quando eu saí de casa. E eu admiro muito quando a pessoa assim, é bem jovem e ela cedo ela já se joga e vai mesmo em busca, sabe, sem ter medo. E que bom que eu vejo, olha só, essa mulher, né, forte e que soube encarar os desafios. Como é que foi assim no período da faculdade? Amiga, realmente, a parte mais difícil foi ficar longe da família, porque eu nunca tinha saído de casa, eu tinha 17 anos, era muito jovem, nunca tinha morado na cidade grande, sempre no interior. Quando eu ainda morava lá, ainda não tinha acesso à internet, onde eu morava não tinha acesso ao celular, somente telefone rural, então eu nem era ligada tanto à tecnologia. Meu Deus, foi um novo Foi um mundo, novo né? mundo. E aí dá aquele medo, né, de vir para uma cidade grande, como vai ser minha vida longe dos meus pais que sempre me protegeram, né? E eu brinco até hoje que a primeira dificuldade que eu tive com a tecnologia, gente, para vocês terem noção, eu não sabia imprimir um e-mail. Meu primeiro trabalho como estagiária, o meu chefe pediu para mim imprimir um e-mail e eu não sabia nem por onde ia para imprimir um e-mail. Então, foi realmente uma redescoberta, aprendendo muita coisa nova, mas ficar longe dos pais realmente é o mais difícil. Eu lembro que na época que nós estudávamos, que você, quando era final de semana, o feriado um pouco prolongado, você se Sempre ia. tacava lá, ia para a zona rural, né, para estar perto da sua família. E quando você voltava, falava muitas histórias, Sim, né? Eu acompanhei um pouco. Nós não éramos aquelas amigas de estar ali grudadas o tempo inteiro, porque na faculdade é normal terem as sim, panelinhas, sim, né? As pessoas que você tem mais afinidade. sim, Mas eu, graças a Deus, eu sempre me dei bem com todos. Sempre tive sim, uma boa verdade. amizade com todos. E eu lembro de algumas situações com a Rani,
de quando nós fizemos estágios juntos também, que nós éramos aprendendo e se divertindo e Ao mesmo sorrindo tempo. e ao mesmo tempo preocupadas, E o porque medo de dar conta, realmente. foi um desafio muito grande. Muito, muito grande. A área da farmácia é um desafio para quem vai fazer. É algo muito difícil, mas que com determinação você consegue vencer. Eu lembro, Rani, falando assim um pouco, eu tive muita dificuldade em algumas disciplinas. Também. Quando eu entrei, eu não cursei o primeiro período. Me jogaram no segundo Direto pro período, segundo. que já era a turma da Raniele. Eu fui de final de cara para bioquímica, química analítica e acho que química orgânica. Sim, porque assim, ó, quando você faz o primeiro período e pula para o segundo, você já vê uma dificuldade. Imagina quando te jogam para o segundo direto e você não tem noção de nada. Realmente é uma dificuldade. Eu passei por isso e, graças a Deus, eu venci. Verdade. O pessoal da turma da Rani, meu Deus, receberam a gente com muito carinho. E aí, depois, no outro período, nós se separamos. Sim. E no outro período, Juntou de nós novo. se juntamos e foi até o final. E muitas coisas nós passamos na faculdade, enfrentamos a pandemia. Eu sempre falo aqui da questão da pandemia porque todo mundo tem alguma coisinha para falar em relação à pandemia, né? A dificuldade, o medo. Nós que éramos estudantes já quase no final do curso, era uma pressão de TCC, e aquela mudança que nós tivemos que sair do habitual, que era a aula presencial, e para uma aula online, sabe? E ter que fazer prova online, foi tudo muito novo para a gente. Como foi esse período para você, Rani? Amiga, a pandemia foi muito difícil, porque quando a gente está fazendo a faculdade, tem aquela ansiedade de se formar, de querer trabalhar logo. E quando fecharam a faculdade por conta da pandemia, veio esse medo, né? Meu Deus, quando que eu vou conseguir me formar? Eu vou conseguir me formar daqui 1 ano, daqui 2 anos, tanto que o nosso atrasou, né? Sim. A gente é da turma de 2020, mas a gente só conseguiu se formar em 2021 por conta da pandemia. Então, não podia se reunir, coisa que a gente sempre fazia, não podia ir para onde estavam os pais, porque quem mora na cidade sempre tem mais... Fica mais sensível, né? A questão do vírus, né? Essas coisas. Então, eu evitava ir para a casa dos meus pais, porque eu não podia levar essa doença para lá, por eles morarem em zona rural, né? Eles são comorbidade? Tem alguma? Sim, meu pai tem 63. Uhum. Então, sempre, ainda tinha minha avó, meus tios, né? Então, a gente teve que manter a distância dos colegas. E os estágios pararam. E aí foi horrível. Turbulência quando os estágios parou. E aquela ansiedade de querer terminar com aquilo logo. Então, foi algo muito difícil. Qual foi o tema do TCC de vocês? Sibutramina. O que você ainda lembra sobre a questão dessa medicação, que é uma medicação que ela entrou muito nos protocolos para quem quer emagrecer, né? Porque quem quer perder o peso, que ela ajuda na questão do controle da ansiedade, né? De saciar um pouco a fome. O que você tem, assim, pode falar aqui pra gente? Amiga, o nosso TCC foi sobre o uso racional. Sim. E levando em consideração todos os estudos que fizemos em artigos, em livro, ela realmente dá um resultado, mas se tomado de uso correto, né, da forma correta, com a prescrição médica, com a dosagem correta, com a posologia no horário certinho. Então, a gente falou sobre isso, né, sobre o uso racional. Olha, que bom. Engraçado assim, que quando nós estamos na faculdade, nós não estudamos a fundo medicamentos. Sim. Medicamentos você aprende quando você vai para dentro da drogaria. Verdade. A gente estuda, sim, porque tem a questão da farmacologia, né? Você tem que aprender a bioquímica, os efeitos que fazem dentro do nosso organismo, né? E tal. Mas na drogaria é que realmente... eu costumo dizer que a drogaria é a segunda faculdade que a gente faz, né? Porque é onde a gente vai
aprendendo na prática sobre as medicações, sobre orientação com o paciente. Então, a drogaria, para quem quer aprender sobre o medicamento, é a melhor opção. Durante os estágios, porque nós passamos por várias áreas de estágios, né? Nós começamos com o estágio de alimentação, produção de alimentação, teve análises clínicas já por último, né? Farmácia comunitária, drogaria, farmácia de manipulação. Dessas áreas, qual foi assim que teve alguma que você passou e não? Poxa, eu gostei dessa área. Ela me impactou. Eu quero isso para mim. Ou você ainda está naquela fase que tu está caminhando, está aqui, está ali. Como é que tá? Quando eu fui fazer o estágio de manipulação, eu já trabalhava em uma farmácia de manipulação, né? Olha, que interessante. Tanto que cada aluno formava um grupo e tinha que ir para alguma farmácia de manipulação para fazer as aulas, né? Sim. E como eram muitas pessoas na nossa turma, eu acabei que fiz o estágio na própria farmácia onde eu trabalhava. Olha que legal. Então, eu já era apaixonada por manipulação desde o primeiro contato, onde eu comecei como técnica de laboratório, lá na Flora, farmácia do Dr. João. Olha que então, legal. Foi a minha primeira vez na manipulação, onde eu estou até hoje. São mais de 3 anos trabalhando em manipulação. Olha, então, assim, já antes mesmo de passar pela fase dos estágios, você já teve essa oportunidade, tive a oportunidade de estar trabalhando na nossa área. Sim. Começando como técnica de laboratório, né? E depois farmacêutica e o conhecimento ele é bem maior, abrange, né? Que interessante, muito bom. E durante esse tempo que você ficou na manipulação, porque dentro da manipulação tem algumas sub-áreas, né? Sim. A questão mais dos cosméticos, a questão dos medicamentos. Teve alguma área assim ou você é daquelas que abraça tudo? Eu sou do tipo que abraça tudo. Onde está precisando de ajuda, eu estou lá, estou orientando, estou ajudando a equipe, as técnicas, hoje em dia onde eu trabalho. Então, eu abranjo tudo. Onde está precisando de mim, eu estou lá. Ah, que bom. E hoje você também está se dividindo na magistral e também em drogaria? Isso. Hoje em dia eu trabalho pela parte da manhã em uma farmácia de manipulação e à tarde em drogaria. E você está conseguindo conciliar isso? Porque eu já trabalhei em 2 drogarias, o negócio é osso. É um pouco corrido. Realmente, a gente quase não tem tempo para cuidar de si mesmo, para fazer as coisas pessoais, né? Mas quando a gente tem um foco de querer construir as nossas coisas, né? De ter uma qualidade de vida melhor, a gente se joga. Vai se embora, né? E a Rani, coincidentemente, nós acabamos nos encontrando depois. Ela foi trabalhar numa rede de uma drogaria que eu comecei também, que foi a Dr. Pharma. E hoje a Dr. Pharma ela ainda tem algumas lojas e ela ainda acabou que ela ficou por lá. Até hoje, e está até hoje. 2 anos já. Teve, assim, Rani, algum episódio dentro de drogaria que te marcou? Às vezes tem alguns clientes que marcam muita gente, né? A forma ali de atender, o carinho, ou então até às vezes um estresse mesmo, alguma coisa. Teve alguma situação? Sempre tem aquele cliente, né, que se apega ao nosso atendimento, que se apega a gente, que leva brindes, leva comida. A gente sempre acaba se apegando. Tem os pacientes que depois voltam para agradecer também, sobre alguma orientação que a gente fez. Um episódio que aconteceu há pouco tempo também foi de uma moça que ela chegou na drogaria passando mal. Meu Deus. Ela estava com a pressão super alta. Eu passei uma orientação para ela de alguns medicamentos que ela teria que tomar até conseguir chegar no pronto-socorro para ser atendida. E quando foi no outro dia, ela chegou para agradecer, porque nesse percurso fez com que ela se sentisse melhor, que a pressão fosse baixando e ela não chegou tão mal assim já no pronto-socorro. Aí no outro dia ela voltou para agradecer, né? Do atendimento, da orientação correta que a gente faz na drogaria. Então, isso é maravilhoso para quem trabalha na área da saúde, quando um paciente vem agradecer pelo seu atendimento. Ai, que bom.
existe uma diferença entre quem trabalha na farmácia magistral, farmacêutica, e quem trabalha na drogaria. Porque na magistral, nós ficamos mais dentro ali do laboratório, Sim. né? Nós ficamos por detrás dos bastidores, Sim. na verdade. Ali manipulando, cuidando. E na drogaria, quando você está ali, na verdade, quando você iniciou, achou muito diferente a questão ali do teu contato direto mesmo com a pessoa? Porque a pessoa que vai na drogaria, ela já não está muito bem. Sim. Né? Quando a gente vai na drogaria, porque a gente está querendo ajuda, está querendo uma atenção, a empatia. E você teve alguma dificuldade? Como você veio do interior, né? Tudo era muito novo, um Sim. pouco tímida. Um pouco da timidez, né? Porque na drogaria a gente acaba tendo mais contato com o paciente. Na manipulação, geralmente a gente fica mais na parte do laboratório, na parte da produção. Então a gente não tem muito contato com o paciente, né? Mas na drogaria é direto com o paciente, né? Então acho que essa foi a maior dificuldade de se comunicar com os pacientes, de saber orientar a forma correta, de ter muita paciência, porque drogaria requer muita paciência. Porque muitas das vezes os pacientes chegam lá mal, teve um dia ruim, está doente, alguém da família está doente, então a gente precisa ter esse cuidado para conversar. Acaba que eles são um pouco ignorantes, né? Mas a gente acaba relevando, porque a gente se põe no lugar da pessoa, no lugar do paciente, sabendo que ele passa por um dia ruim, que ele não está bem. Então, ter a paciência, né, para tratar outro ser humano é realmente a parte mais difícil. Mas que a gente se pondo no lugar deles, a gente vai levando. Vai levando. Olha, eu sempre falo, o farmacêutico, nós somos de tudo um pouquinho. Nós somos um pouco médico, um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco assistente social, um pouco amigo. O tempo que eu fiquei na drogaria, eu tive vários clientes que às vezes iam lá só mesmo para conversar, às vezes para desabafar, falar alguma coisa. Então, quando não tinha cliente, eles aproveitavam, Sim, tomavam aquele cafezinho. Sempre acontece de a gente se apegar mais a alguns clientes e eles irem somente para conversar, para contar como que está sendo a vida, sobre novo trabalho. Já aconteceu muito do paciente lá para falar que está em novo trabalho. Então, isso é glorificante para a gente, né? Ver que a gente está dando um bom atendimento no nosso local de trabalho. Porque quando o cliente, ele volta, é porque significa que a gente fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, é um feedback muito positivo. E isso é grandioso para nós. Sim, porque verdade. é que nem a Rani falou, você o tempo todo ali ter que ter paciência, empatia, de estar lidando com outro ser humano, você cuidar de um outro ser humano, não é fácil, porque tem dias que nem nós estamos muito bem, mas a gente tem que estar para poder ajudar aquela pessoa. Então a gente tem que tirar força até de onde não tem. É verdade. E, Rani, eu conheço alguns colegas que, quando começaram a trabalhar mesmo na área, tiveram, assim, problemas de ansiedade, né? Teve até alguns amigos que adquiriram síndrome de burnout. Sim. Você chegou a ter algum problema, assim, que foi um pouco para isso e você conseguiu tentar chegar a um equilíbrio? Como é que foi essa fase? Eu acho que todo mundo que trabalha na área da saúde sempre vai acabar em alguma empresa, né? Onde o seu trabalho não vai ser valorizado, onde acaba que você vai ser um pouco maltratado pelos patrões, né? Sempre infelizmente, a gente vai trabalhar em uma área assim, mas já aconteceu sim. De eu trabalhar em uma empresa e adquirir ansiedade, de chegar em casa chorando pela forma que a gente foi tratada, porque é algo tão difícil a faculdade, né? São 5 anos de luta para conseguir se formar. E quando a gente se forma, vem aquela ansiedade para começar a trabalhar, a gente cai numa empresa que não valoriza o farmacêutico, né? Então, realmente, acontece mesmo. E tem gente que fala assim, isso é frescura, que não sei o quê. Muitas pessoas não sabem
não conhece verdadeiramente a nossa história. Sim. Por isso que o Podfarmas, ele veio exatamente para que nós possamos dar espaço aos colegas e os colegas venham falar um pouco sobre si, né, sobre a sua história mesmo, um pouco do seu percurso, para que as pessoas comecem a entender e dar mais importância a nós farmacêuticos. Cada um que passa aqui pelo Podfarmas conta histórias de lutas, histórias de muita coisas pesadas mesmo, sabe? Cada um ali vai no seu caminho. Sim. E não é nada muito fácil, né? Tem uns que já conseguiram ter o próprio negócio, tem outros que ainda estão dependendo de outras pessoas, são subordinados também. Acontece. Você tem sonho de querer ter seu próprio negócio? Atualmente eu tenho vontade muito de investir na área da estética, que é uma área que eu comecei a gostar muito. Então, meus planos agora é de fazer uma pós, né, na área da estética e sim abrir uma clínica. Olha, que bom. Você viu a entrevista da Gabi? Vi. A Gabi Ela veio da biomedicina, né? da biomedicina foi para a farmácia. Na E estética. aos pouquinhos ela começou Sim, eu vi. tá trabalhando com estética. Muito legal. Um beijo, Gabi. Espero você aqui de novo. Agora ela está em Brasília, Rio Branco, Brasília. Aí falando, né? Colocando seu negócio em ação. Sim. Com várias coisas novas para Legal, trazer. muito E eu bom. fico muito feliz quando eu vejo. A gente fica feliz quando a gente vê um colega subindo de vida, né? Conseguindo realizar sonhos. E fiquei muito feliz pela Gabi, assim como fiquei feliz por todos os outros, né, que conseguiram abrir seu próprio negócio. Lidiane, a Larissa. Os meninos também que foram. Nossos colegas que foram Foram embora. o Bebel. O Matheus que foram embora. E você teve, Rony, essa curiosidade de ir trabalhar na nossa área em outro estado? Amiga, ou não? eu nunca tive essa vontade mais por conta da minha família. Né? Ficar longe da família assim, é algo mais difícil, né? Então, eu nunca pensei em ir embora por conta deles. Para ficar um pouquinho mais perto, né? Meus pais já são um pouquinho... Meu pai tem 63 anos, né? Então, eu me vejo, assim, em ficar mais perto, de acompanhar mais no dia a dia deles. Porque o tempo passa tão rápido, né? Uma hora tá ali, outra hora não tá. Então, por conta disso mesmo. É mais aquele apego É mais o apego mesmo, né? Mas por conta disso, nunca pensei em ir embora. Ah, sim. Eu já tive vontade. E fiquei na dúvida se eu ia para o sul, se eu ia para o nordeste, mas eu não sou muito fã de frio. Porque, na verdade, não é nem a vontade de ir embora, aquela vontade de conseguir um lugar que te valoriza, onde tem um piso salarial, que é algo tão difícil pra gente aqui no estado do Acre, né? Que é algo que a gente luta tanto, né? É mais por conta disso a vontade de ir embora. É, isso mesmo. Aproveitando que você falou da questão do piso. O piso ainda é uma coisa que eu acho que nós ainda vamos pelejar por um bom tempo. É um sonho distante. Ainda eu penso que é um sonho distante. Mas o que você tem, assim, a tua opinião sobre a questão do piso salarial? Você acha que é importante o Estado ter um piso padrão? Ou pode fazer aquela coisa que é escala, né? Sim. Que vai subindo com o tempo e tal. Qual é a tua opinião? Ou você acha que não tem que ter piso? É mais Amiga, salário... Eu acho que sim, deveria ter piso para a gente ter um pouco mais de valorização na área da saúde, né? Porque hoje em dia quem trabalha em empresa privada, a gente acaba tendo que aceitar, né, o que é oferecido para a gente. Algumas empresas pagam bem, outras nem tanto. Então acaba que você tem que trabalhar em 2, 3 locais, né, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que o piso viria, assim, para ajudar a gente nessa questão da empresa, porque tem empresa que não quer pagar muito bem, né? Que quer pagar um salário abaixo. E às vezes também não pagam uma comissão muito boa. Não pagam comissão muito boa, nem pagam comissão também, né? Então, acho que o piso viria para ajudar. Às vezes, eu fico assim... Eu sigo muitas páginas no Instagram de outros farmacêuticos de outros estados e quando eles colocam... alguma vitória, né, que eles tiveram, algum acerto que fizeram.
E aí eu disse assim, eu fico sonhando, sabe? Diz, meu Deus, não será que o Esse sonho Acre... vai ser realizado pra espero gente, né? que a gente consiga logo, né? E tem que lutar, acho que não só a questão, não só o conselho, Todo mundo tem que né? se juntar, né? O que você acha da nossa classe? A classe farmacêutica, você acha que é uma classe unida, desunida? Eu vejo que é uma classe desunida, tanto que quem eu vejo mais lutando por isso, pelo piso, é quem já trabalha, né, no conselho, mas outros farmacêuticos eu não vejo nem apoiando. Então, se a gente se juntasse, acho que a força seria maior. Sim, a questão do... Eu que estive em campanha, que me candidatei, o ano passado tive essa experiência, que foi uma experiência muito boa, uma experiência muito positiva. Não tinha um lugar que nós passássemos e o colega falasse da questão do piso salarial. Sim. E o piso salarial, ele é, sim, uma bandeira também do Conselho, mas ele é uma bandeira mais do sindicato. O sindicato é que é o nosso representante, Sim. ele que tem que ir para as mesas de negociações. E aí, sim, né, pode, junto com o Conselho, para poder fazer a força. Sim, realmente. Né? E assim, mas o que eu vejo, Rani, também é que falta um pouco de desinteresse Também. dos colegas. Muitos falam, às vezes a gente convida para alguma coisa ali, eu não posso, eu não sei o quê. Eu sei que quando nós trabalhamos no privado é um pouco Mais mais difícil, né? difícil a questão da ausência. Não é todo patrão que vai ser legal e Liberar, vai estar liberando assim, né? realmente. Mas para quem tem tempo, fica a dica aí. Vamos se Vamos unir. se unir e brigar pelos nossos, né, para poder melhorar a situação. Verdade. E, Rani, você pretende poder fazer uma pós na área de cosméticos, né? Sim, na área da estética. Estética. Você já viu algum lugar? Já andou Por enquanto, ainda pesquisando? não tem aqui em Rio Branco. Eu dei pesquisando entre algumas universidades e ainda não estava disponível. O local acho que mais próximo que eu consegui foi em Porto Velho. Aí, no caso, eu teria que ir uma vez por mês e ir lá. Outro ponto também que é um pouco chato é nós não termos cursos de pós-graduação ou alguma especialização Sim, que seja uma extensão da farmácia, né? Tipo a área que ela quer fazer. Então, acaba que ou nós temos que, por conta própria, pagar um outro curso e fazer em outro estado, sim. entendeu? Ou acaba que faz aquelas online mesmo, Que que você não aprende muito, muito a não bem. ser que realmente você seja um aluno bem, extremamente Sim, dedicado, daqueles que... Ou quando, às vezes, o curso ele é online, metade online e semipresencial, que também sim. melhora um pouco. Acaba que a gente tem que sair do estado, né, para conseguir fazer uma pós, uma especialização. Então, isso dificulta um pouco, porque nem todo mundo tem a condições de todo mês estar tendo que ir em outro estado, né, fazer aula. Tem a questão do trabalho, que a gente tem que trabalhar aqui, né? E como que a gente faz para ir todo mês em outro estado? E é um Que final de semana são inteiro. quase 400 quilômetros, né? Então, e é o final de semana inteiro. Então, ainda tem essa maior dificuldade, né? Que é conciliar o trabalho com a pós. Porque, vou te dizer, você sair, pode ter certeza que vai ser descontado. É isso mesmo. Infelizmente, acontece muito isso. São situações que isso às vezes me deixa um pouco triste, sabe? E nós temos que cobrar dos nossos representantes, Sim, né, que venham agora, ultimamente, né, o conselho de vez em quando manda alguns cursinhos, só que para quem trabalha na empresa privada tem uma tem dificuldade uma dificuldade de para conciliar com o poder horário. sair, né, para poder participar. Eu já vi até alguns embates em relação à questão disso em alguns grupos, né, de farmacêutico, o pessoal falando da questão do horário. Mas, aos pouquinhos, eu espero, né, que futuramente a gente consiga ter um instituto que venha para cá, né, que traga
cursos para Sim. não só para nossa área, né, para outras áreas Outras áreas também. E não para a gente não ficar só preso nisso em relação a ter que ou ir para Rondônia, ou quem tem condições melhores vai para um para outro estado mais maior. distante, né, faz alguma especialização. Você nunca teve curiosidade de ir para a área hospitalar? Não, eu nunca me identifiquei, né? Eu fiz o estágio no pronto-socorro, mas não foi uma área que eu me identifiquei quando eu estava estagiando. Quando você passou por lá, o que você achou? Tem gente que sai aterrorizado. Que lá o Verdade. negócio é... Verdade. Como foi assim a tua experiência na... Eu não estagiei dentro de hospital assim. Eu não tive essa oportunidade. Eu fiz estágio lá no pronto-socorro. E a gente sempre viu o embate entre o farmacêutico e o enfermeiro, né? Porque algumas prescrições o enfermeiro ia lá atrás e estava errado, e o farmacêutico não aceitava, então tinha esse embate lá dentro. Eu tive a oportunidade de conhecer a UTI também do pronto-socorro, com o Dr. Marcos, que era o nosso orientador no nosso estágio. Marco Aurélio. Isso, mas foi uma área que eu não me identifiquei muito. Eu também, eu acho que eu não vou muito para essa área também, não. Ó. Porque eu me vejo mais trabalhando com o público. Eu gosto de ter esse contato com outras O público pessoas, mesmo, com as pessoas, né? De fazer a orientação. Eu gosto mais dessa área. Rani, agora em relação à burocratização. Na manipulação, ela é um pouco mais rigorosa, né? Sim. Um pouco mais complicada. O que pesa mais, assim? Eu falo que para trabalhar em manipulação é só sendo muito amor mesmo, né? Porque é uma área muito difícil, muito burocrática. Geralmente precisa de 2 farmacêuticos, né, para estar trabalhando na manipulação, sempre um na recepção e um no laboratório, porque é muita conferência, né? O paciente chega na farmácia, ele é atendido pelo recepcionista. Dali, se ele aprova a medicação, ela já passa por uma conferência com a receita para ver se a prescrição está correta, se a dosagem está correta, se está com o nome do paciente, se está com o nome do médico, se está com a posologia. Tudo isso minuciosamente, né? Aí você já manda para o laboratório e refaz essa conferência tudo de novo. Aí você confere os cálculos para ver se a pesagem dos ativos está correta. Então, é bem mais burocrático. Muito burocrático, pelo que eu estou vendo. Aí depois que é conferido e é manipulado, passa por uma conferência para sair do laboratório e quando chega na recepção passa por outra conferência. Então é muita burocracia na manipulação. É só trabalhando só quem ama mesmo. Que bom que nós temos pessoas que amam a manipulação. E a área da manipulação, Rony, não sei se você percebeu, já que você já mora um tempo aqui em Rio Branco, ela cresceu bastante. Sim, cresceu bastante. Né? Porque antes nós tínhamos... Eram 3 lojas que eram ali já... que são pioneiras. Que é a Vitória Régia, a Rosas Farmas e a Verde Vida. E a Verde Vida, que agora é a Contem Vida, né? Sim, as mais antigas aqui em Rio Branco. Então, cresceu bastante. É uma área que cresceu bastante, né? Agora tem a Manipulare, tem a Fórmula... Farmapele. Tem a Farmapele, então é uma área que está crescendo, né? Está se abrangendo no estado. Eu vejo que muita gente ainda não conhecia a farmácia de manipulação, não sabia o que era feito, né? Então, eu vejo que está tendo mais conhecimento dos pacientes, né? Então, isso é muito legal. E hoje também eu vejo que até os próprios médicos, eles estão começando a mudar um pouco a questão de prescrever medicações. Sim. Hoje em dia você já pega mais prescrições receita. Que é para medicamentos manipulados. Né? Porque antigamente tinha um pouco de preconceito, né? Será que é bem feito? Será que vai a dosagem correta dentro de cada cápsula? Então, está sendo com o tempo mesmo que a gente está conseguindo visitar os médicos, explicando como que funciona o nosso trabalho, como funciona a pesagem, que é tudo feito milimetramente correto. É um pouco difícil, né? Mas com o tempo a gente está conseguindo isso. Eu lembro quando eu estagiei na Vitória Régia,
E eu fiquei lá dentro do laboratório, que lá na produção mesmo. Sim. Meu Deus, eu lembro da técnica lá, que hoje em dia ela é até farmacêutica, acho que é a Leide o nome dela, e ela pesava tudo bem direitinho mesmo, gente. Cada miligrama tem que ser Não corretamente. quem tem essa teoria de que, será que é... Gente, realmente é tudo a dosagem bem certinha, conforme o médico ele passa. Não foge nada. É incrível. Aí, no final, né, tem aquele teste do padrão, né, para ver se está Sim, hoje em do dia controle também, de qualidade, a né? gente também consegue fazer a pesagem monitorada. A pesagem monitorada é o computador é ligado à nossa balança, né? E se passa uma grama sequer, o sistema não aceita. Você só consegue finalizar uma pesagem de uma medicação se todos os ativos estiverem pesados corretamente. Então, tem essa segurança a mais, né? Na farmácia de manipulação. E ainda tem a conferência das cápsulas no final, que é chamado de peso médio. Todas as cápsulas têm que estar pesando a mesma Eu quantidade, né? lembro Para ver mais ou se menos foi isso. isso. E aí, além disso, agora a gente também faz o controle de qualidade, que é enviar as cápsulas todo mês para uma empresa de fora do estado, né? Que eles fazem a pesquisa para verificar se a miligrama está correta, se o controle de qualidade está correto, se o teor foi corretamente, né? Ainda tem mais essa segurança para passar para o paciente. Meu Deus, quanta É muita burocracia. burocracia. Por exemplo, eu vou lá com a receita para vocês de umas medicações, digamos um polivitamínico, por exemplo. Que o polivitamínico, o médico coloca vitamina C com vitamina D, com cúrcuma, mistura tudo, Sim. né? Esses polivitamínicos, vocês fazem e também passam todos por esse controle, manda para fora e volta. Cada fórmula que entra é passada por esse controle. Ela não sai do laboratório sem passar por isso. Pelo peso monitorado, né? E pelo peso médio, que é para conferir as cápsulas. Então, tudo que entra, até cremes, é passado por isso, para ver se tudo foi pesado corretamente. Na minha experiência de manipulação, eu não gostei muito da questão do creme. De fazer creme, shampoo faz também, né? Faz shampoo, Gel, loção. Agora loção. estamos fazendo gloss labial, Olha que chique, gente. sabonete. Então, Olha aí. essa área de semissólidos é a área que eu gosto muito, porque eu gosto sempre de estar reinventando algo. Então, eu sempre estou pesquisando ativos novos, né? Tanto que a Farmapele todo mês lança algum ativo novo que entrou no mercado, porque a gente sempre faz isso do estudo, né? De verificar um novo ativo e querer produzir ele e saber da qualidade e indicar ele para os nossos pacientes. Então, a farmácia magistral é algo que cresce a cada dia. Cada semana que passa tem ativos novos para a gente estar aprendendo, para a gente estar estudando. E assim, eu vejo que quem trabalha na magistral tem que ficar o tempo inteiro se atualizando. É. Porque todos os dias, se você for pesquisar lá na Anvisa, tem uma fórmula Tem uma fórmula nova, nova, tem um ativo tem um novo ativo criado. novo, entendeu? E aí já tem, às vezes, a gente pega até exemplos de outros países, né? Eu lembro da Gabi, que ela falou que viu o método de uma doutora, né, lá de Portugal, e aí ela já ficou interessada, já quis trazer para cá. Sim. Então, acontece muito de quem é da magistral ter que ter esse olhar e esse cuidado, de sempre Sim. estar se Se atualizando atualizando. do mercado, né? Que é um mercado que cresce a cada dia. Então, a gente tem que ir se atualizando junto, senão a gente fica para trás. Então, manipulação é algo que você aprende alguma coisa todo santo dia, nem que seja um ativo novo, e vai fazer estudo para que ele serve, qual é a dosagem, para qual tipo de paciente a gente pode estar indicando. Agora, para a gente está chegando o lubrificante de jambu, que era algo que aí não tinha ainda, né, aqui no nosso estado. Vai ser algo lançado pela Farmapele, que é o lubrificante de jambu, algo muito legal. Olha aí, gente, que interessante, né? Usando o jambu, que é uma planta Que é algo tão utilizado bem aqui daqui, no né? estado, né, como no No tacacá, tacacá, né? na parte de culinária, né? Sim, aham. Mas que interessante.
Eu acho que eu já vi sabonete, alguma coisa Sabonete assim também, de jambu. de jambu. Algo Muito muito bom. legal. Então, para vocês verem, quem tem interesse aí da manipulação, você que é estudante, que ainda Sim. não se descobriu, não sabe bem a área que vai seguir, a Rani já está falando aqui como é Um que pouquinho de como funciona, funciona, né? mas eu vejo que é bem desafiador. É, E para quem tem que ser realmente pessoas que gostam. E a manipulação, eu vejo que ela é muito ligada à questão de pesquisa. sim, Você tem que pesquisar muito. muito. O paciente chega ali, eu tô sentindo isso, eu quero uma indicação. Você vai lá, você faz um estudo de quais ativos você pode usar, qual a concentração. Então, a manipulação requer muito estudo, né? Você todo dia tem que estar se atualizando dos novos ativos, das dosagens, das concentrações. Tem muita procura, assim, igual como tem em balcão de drogaria normal. Muita procura. O paciente chega lá, eu quero uma fórmula, quero um creme para circulação nas pernas. E aí a gente vai lá, faz aquela pesquisa. Alguns ativos a gente já sabe de cabeça, né? Então a gente acaba montando uma fórmula com alguns ativos que vai ajudar o paciente. Então o bom E da manipulação é isso, né? A gente consegue montar montar uma uma fórmula fórmula. com base no que o paciente está querendo. Você acha que isso acaba se tornando mais vantajoso comparado à drogaria que já vende ali o produto feitinho, né, Sim, bonitinho? acaba sendo mais vantajoso porque a gente consegue montar mais de um ativo junto. Por exemplo, você chega na drogaria, eu quero a cúrcuma, eu quero ácido hialurônico, eu quero colágeno C2, nessas concentrações. Você teria que comprar uma caixa de cada, né? Na Sim. manipulação, não. Você consegue fazer todos esses ativos dentro de uma fórmula só. Então, o bom da manipulação é isso, né? Em vez do paciente estar tendo que tomar 5, 6 comprimidos, a gente consegue fazer tudo em um só. Ainda tem que a gente consegue fazer em xarope, né? Agora tem as gominhas, tem o sachê de base efervescente. Então, ainda tem essa de ter várias opções, né, para o paciente. Olha só, gente, que legal. A manipulação ela melhorou muito em questão da apresentação, né, dos medicamentos, né? Porque goma, ele entra como medicamento Sim, também, o xarope. Por exemplo, a minha avó, que é idosa, ela tem uma dificuldade enorme para engolir comprimido. comprimido. Então, tudo para ela eu prefiro que seja líquido. Líquido, né? Ainda tem a gominha, que é bem mais tranquilo para o paciente. A gente consegue colocar sabores também. Então, facilita para o paciente, né? Olha que interessante. Estou começando a ficar curiosa em relação à manipulação, né? Quem sabe um dia eu dê uma passada por lá. Mas hoje eu estou trabalhando na administração pública. Sim, É uma coisa que eu gosto da questão um pouco da administração mesmo ali, mexer um pouco com papelada, essa parte da... Acho que é porque eu já trabalhei na saúde antes, né? Em outras épocas, mas eu acabei me descobrindo. Eu gosto dessa parte, né? De licitação, essa coisa. Eu vejo que ainda aqui no Acre é muito carente o farmacêutico ele entender de licitação, e eu lembro sabe? que no início da faculdade você trabalhava em outra área, né? Eu trabalhava com oftalmologia, Oftalmologia, né? Eu lembro. e eu ainda manjo algumas coisas. E eu trabalhei quase 4 anos com o doutor Eduardo Veloso. Sou muito grata aos conhecimentos que eu tive, não só com ele, mas com toda a equipe, médicos maravilhosos que aprendi muito ali, sabe? Sim. E eu era da área da oftalmologia, né? E depois eu tive a oportunidade, também foi igual a você, eu já caí dentro da Já caiu dentro da drogaria. drogaria. E foi indo, e graças a Deus Deu deu tudo tudo certo. certo. E hoje, assim, Rani, a questão da burocratização na drogaria, que você volta e meia agora, na verdade, volta e meia não. Estamos conseguindo dar alguns passos melhores em Sim. relação à questão dos receituários, né? O que que você acha desse É uma momento para a segurança que a gente gente? consegue passar mais para o paciente, né? O
Porque, infelizmente, a gente ainda recebe aquelas receitas consideradas rasuradas, né, com a caligrafia médica que não dá de entender. Para mim, isso é o pior. Pois é. Então, com a nova lei, né, é obrigatório agora as receitas serem digitadas, né, impressas. Então, é algo que a gente passa uma segurança maior para o paciente, né, porque ele vai estar lendo, ele vai estar entendendo o que foi prescrito, a quantidade que foi prescrita, ele vai entender a posologia que o médico passou. E, infelizmente, quando é a receita manual, a gente acaba não entendendo muito bem. Olha, eu vejo cada receita, meu Deus do céu, é uma caligrafia horrível. E, às vezes, o próprio paciente, ele também não tem muito aquela expertise de perguntar. Sim. Né? Pegar a receita assim... Não entendi, vou levar para o farmacêutico. Não entendi, mas vou levar do mesmo jeito. Mas não tem aquela coisa de... Perguntar. Doutor, isso aqui é o que mesmo? O que o senhor me passou aqui? O que o senhor me passou, como que eu vou tomar? É porque, assim, ainda na rede pública, nem todos os lugares ainda existe a receita digital, né? Ainda tem, arcaico ainda. A manualzinha ali. E só que infelizmente, tem muitos colegas que ainda não não sabe escrever. Para eles escreve certo, legível, sim, né? Mas para a gente, não. Para o outro é meio complicado entender, viu? É verdade. Eu acho que a primeira faculdade que a gente faz na universidade, a segunda é na drogaria, quando você realmente vai trabalhar, e a terceira é a caligrafia do médico, né? Que a gente tem que aprender, tem que conseguir decifrar o que está escrito, qual a posologia, qual a medicação. Então, a terceira faculdade que a gente tem que fazer é isso mesmo. A de caligrafia. Você fez um comentário muito certo, ó. E, Rani, o que é que você tem assim para falar para os colegas que estão aí na expectativa, né, em relação ao mercado de trabalho? O que é que você acha aqui de Rio Branco, do Acre em si? Você acha que hoje em dia a área de farmácia ela cresceu num todo? Ou cresceu um pouco mais só em uma área? É uma área que eles nunca vão se sentir desamparados, sempre está abrindo portas novas para a gente estar iniciando um novo trabalho, né? O que eu acho muito legal da área de farmácia é isso. A faculdade de farmácia é algo muito difícil entre si, né? Tantas disciplinas, né? Que são muita química, é algo muito difícil, que requer muito esforço da gente, muito estudo, muita dedicação, mas que no final é algo que compensa muito, porque trabalhar na área da saúde é algo gratificante. Isso mesmo. Eu vejo assim que a pessoa que decide fazer um curso da área da saúde, ela tem que ser uma pessoa que ela tem que ter paciência. Tem que gostar de atendimento ao público. Tem que gostar de atendimento ao público e tem que trabalhar muita empatia. Muita empatia, se pôr no lugar do paciente, né? Tentar ajudar de todas as formas possíveis, fazendo orientação, dispensando medicamentos corretamente, porque o paciente está ali para isso, né? Ele vai na drogaria para buscar uma ajuda, né? E ali uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra e a gente tem que ser muito humano para trabalhar na área da saúde. A profissão requer muita humildade, muita empatia pelo próximo, não com o paciente, pelos colegas também que a gente encontra, né? Porque todo dia você vai trabalhar com aquela equipe e às vezes tem aquele profissional que você não consegue trabalhar com ele, né? Mas às a gente tem que ter muita paciência para trabalhar. Tem que ter um certo jogo de cintura, né? Sim, saber levar porque da não forma é fácil. correta, para evitar atrito. Porque já é algo tão difícil, né? Trabalhar na área da saúde, ver tanta gente doente. Então, é algo que a gente realmente tem que se colocar no lugar do próximo. Na época da pandemia, você estava à frente? Estava na linha de frente? Estava, eu trabalhava numa farmácia de manipulação, né? A gente continuou trabalhando normal. Chegamos a produzir 3.000 ivermectinas num dia. Minha nossa, Chegamos gente. a sair 10 horas da noite manipulando ivermectina para o estado, né? Então... Estou impressionada com esses dados. Trabalhei. E algo que também mexeu muito na pandemia,
que foi logo quando a gente estava terminando os estágios, que foi a morte da Suzana, né? A gente fizemos os últimos estágios juntos, que foi no Carlos Chagas, então foi algo que mexeu muito comigo, porque ela era minha companheira de estágio. E eu lembro que eu falava que o meu maior medo era morrer e não atuar na minha área. E quando eu vi a minha amiga falecendo sem poder fazer a graduação dela, foi algo que mexeu muito. Eu também, eu fico muito emocionada, Rani, porque a Suzana, ela era muito minha amiga também. Muito mesmo. Todo mundo sabe que depois que nós duas, nós éramos uma dupla. E quem tinha uma amizade muito próxima com a Suzana sabia do coração grandioso que ela tinha. Eu também fiquei muito triste, porque eu, às vezes, eu passo ali em frente da Unimeta, quando eu vou para casa, e eu choro, porque eu lembro dela, das vezes que nós íamos na minha moto, quando eu estava morando lá no meu pai, que era pertinho da casa dela, e às vezes, eu ficava e eu pensava assim, meu Deus, bicha Vera, para tu estar aqui. Realmente. Podendo estar trabalhando com a Rani, com a Lide, com a Larissa, ou comigo, ou com algum outro colega em alguma outra área, porque ali ela era uma pessoa que ela tinha empatia. Muita, muita. Alguém que faz falta todos os dias, né, pra gente, porque a gente tem esse medo, né, de não conseguir se formar. E quando chegou no final, infelizmente, ela ficou doente e não consegui nem fazer a colação de grau dela. Mesmo terminando os estágios, ela não conseguiu fazer a colação. Ela não conseguiu. Eu acompanhei tudo. Ela pagou algumas disciplinas que ela estava devendo na época, né? E aí eu lembro que ela estava fazendo um estágio também, aquela Sim. correria. E a mãe dela ficou doente, e todo mundo também ficando doente, sabe? Cada um com a sua luta, e ela já enfrentava uma luta, Já né? enfrentava uma luta. Que mesmo, ela não quis falar pra gente. Mesmo ela não falando pra gente, né? Ela já enfrentava uma luta há muito tempo. E a Suzana, ela é uma amiga que eu ainda não tinha falado dela, assim, porque eu acho que tudo tem um momento certo. Sim. E como você foi uma pessoa que ficou muito próxima dela, né? E tinha uma grande amizade, como eu também tive, e eu ainda tenho com a família dela. Eu ainda falo com a irmã dela. Quando eu vejo o irmão dela, a mãe dela, a outra irmã, sabe? São pessoas que eu vou carregar para sempre. Da vida, verdade. E faz muita, muita falta. Mas ela está no céu e tá orando para ela, tá cuidando tá olhando da gente. e cuidando da gente, com aquele jeito dela. Verdade. Mas, Rani, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, ter aceitado participar do nosso Pod Farmas. O Pod Farmas, como eu já falei outras vezes, é o canal que venham aqui, né? Abra o coração, como a Rani abriu, falou um pouquinho da sua história, das expectativas, das suas experiências, do que ela agora está fazendo atualmente, né? E é muito bom, né? Nós criamos esse canal exatamente para que o farmacêutico ele tenha voz, né? E futuramente a gente vai começar a abrir para outras pessoas virem também, né? Porque tem muita gente boa e foi algo novo, né? Foi no intuito de dar voz à área da saúde, aos farmacêuticos do nosso estado. Isso mesmo. Então, estou muito agradecida, Rani. O Pod Farmas está muito feliz por você ter aceitado, você ter vindo aqui. Espero que outros colegas se encorajam e venham aqui também falar um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que você venha mais vezes. Pode deixar. E sucesso, viu, Obrigada. minha amiga? O Pod Farmas fica por aqui e até a próxima.